Olá, eu sou o Reverendo Valdo, da Igreja Presbiteriana Hebron, e gostaria de deixar com você uma palavra de Deus para a sua vida, que está escrita no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e eu gostaria que você ouvisse. E diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma cobra, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser Paulo um Deus. Vamos orar? Pai, fala o nosso coração, abençoa agora as nossas vidas. O Senhor conhece, Pai amado, a situação que estamos enfrentando, a pandemia do coronavírus, as preocupações do dia a dia, o medo com relação, Pai amado, à área financeira, tantas coisas, ó Pai. Mas fala conosco. Fala com teu filho, com a tua filha, através dessa transmissão e também comigo, em nome de Jesus. Amém. Um escritor inglês chamado Rudyard Kipling escreveu O Livro da Selva. Além do Livro da Selva, talvez você o conheça pelas histórias de Mowgli, o Menino Lobo. Mas ele escreveu um poema muito especial. Um poema para o seu filho. O título em inglês do poema é If, em português, Se. E eu gostaria que você ouvisse apenas alguns trechos desse poema. Ele começa dizendo, por exemplo, se você é capaz de manter a calma quando todo mundo ao redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando todos estão duvidando e para todos, no entanto, achar uma desculpa. Veja, um poema para os dias de hoje, quando as pessoas perdem a calma, quando as pessoas perdem a paz, quando as pessoas perdem a alegria diante de um coronavírus, ou de um isolamento social, ou de um medo de finanças. Mas ele continua esse poema, e ele diz assim, se você é capaz de arriscar, numa única parada, tudo quanto ganhaste na vida e perder, mas ao perder, sem dizer nada, resignado, voltar ao ponto de partida, se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo o valor e brilho, tua é a terra, com tudo o que é no mundo, e o que é muito mais, tu és um homem, meu filho. Um poema de pai para filho. Mas um poema que mostra ao seu filho a importância de recomeçar, ainda que perca tudo, ainda que as circunstâncias sejam adversas, é possível recomeçar. Eu não sei se você já teve vontade de recomeçar algo. Quem sabe você está numa situação que gostaria tanto de recomeçar a sua vida. Quem sabe seu casamento, quem sabe sua área financeira, quem sabe seus estudos, eu não sei. Eu só sei que nós estamos enfrentando uma pandemia chamada coronavírus. E eu creio que essa pandemia não veio de Deus. Essa pandemia, na verdade, foi criada pelo próprio ser humano, seja naturalmente ou seja em laboratório. Não é essa questão, não é essa polêmica que eu quero levantar. Eu quero dizer que nada de ruim vem de Deus. O que vem de Deus é bom. E eu creio que Deus permitiu essa pandemia para transformar todo o mal em bem. Deus usou algo criado pela natureza ou pelo ser humano, por nós, nesse mundo caído, para nos dar a oportunidade de recomeçar, de começar de novo. Começar a nossa família, os nossos encontros familiares, a nossa vida com Deus, porque nós precisamos recomeçar. Esse texto que nós lemos conta a história de um homem escolhido por Deus, salvo por Deus, que teve a vida restaurada pelo próprio Jesus, um homem chamado Paulo, que foi chamado por Deus, nessa história, para ir até Roma. Mas se você ouviu o relato da história, ele não chegou a Roma. Ele acabou numa ilha chamada Malta.
Sabe, na vida nós precisamos recomeçar porque é necessário. Porque não podemos ficar caídos, parados. Quantos de nós tínhamos um sonho, mas desanimamos, desistimos porque um problema aconteceu? E eu quero deixar claro, meu irmão, minha irmã, na vida problemas vão acontecer. Eles só não podem ser obstáculos para você parar, e sim para você ultrapassar. Paulo teve vários problemas. Ele tinha sido preso. Ele entra num navio. Ninguém escuta a sua voz quando ele diz que era perigoso. Eles enfrentam um tufão chamado Euroaquilão. 276 pessoas naquele barco naufragam. Paulo ainda fala, ninguém vai morrer, Deus vai cuidar de nós. E não acreditam. E se você conhece a história, ninguém morreu. Mas eles acabam numa ilha chamada Malta. Paulo estava indo para o centro do mundo conhecido, do Império Romano, Roma, mas ele acaba no meio do nada. E ele precisava recomeçar. Sabe, na tua vida, na minha vida, problemas vão acontecer. Nós não podemos ficar parados diante deles. Nós precisamos, quando isso acontecer, recomeçar. Recomece, porque recomeçar é uma necessidade. Mas nós temos. O texto diz que ele chegou numa ilha e estava frio. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós sentimos frio. Nós esfriamos. Quantos de nós começaram o casamento tão apaixonados, mas aquela paixão esfriou, o amor esfriou? Quantos de nós tínhamos tantos sonhos para nossa família, mas aquilo foi esfriando? Não brincamos mais com as crianças, não conversamos mais com os nossos pais, esfriamos. Esfriamos com sonhos com relação a faculdades, universidades, pós-graduação, esfriamos. E esfriamos com relação a Jesus. Não oramos como orávamos. Não lemos a palavra como líamos. Não nem jejuamos como jejuávamos. É nessa hora que nós temos que entender que precisamos recomeçar. O coronavírus veio, mas Deus transformou o mal em bem para chamar você para recomeçar. Recomeçar é uma necessidade. Mas recomeçar também, segundo esse texto, é uma possibilidade. É possível recomeçar, ainda que a luta seja grande. O reverendo Hernandes Dias Lopes, um pastor muito conhecido da igreja presbiteriana do Brasil, ele fala das dificuldades do apóstolo Paulo. E se você conhece a história do apóstolo Paulo, segundo o reverendo Hernandes, Paulo passou por muitas lutas. Por exemplo, Paulo, desde o começo, ele foi perseguido em Damasco. Foi rejeitado em Jerusalém. Veja, ele foi esquecido depois em Tarso. Quantos problemas ele enfrentou. Ele não apenas isso, mas ele foi açoitado, apedrejado. E o reverendo Hernandes vai citando até cidades, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, enxotado de Bereia. Ele foi incompreendido em Atenas, injustiçado em Corinto, ele enfrentou feras em Éfeso. Depois disso ele é preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, naufraga em direção a Roma e acaba sendo picado por uma cobra em Malta. Mas em nenhum momento ele desistiu. Porque ele sabia que recomeçar era uma possibilidade. É possível recomeçar, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque Deus não desistiu dele. E eu quero dizer hoje para você que Deus não desistiu de você. Ele não desistiu dos sonhos que ele tem para a tua vida, para a tua família. Há um plano para a tua história. Então recomece, se levante, não desista. Mas pastor, como eu faço para recomeçar? E segundo esse texto, o apóstolo Paulo, através dos escritos de Lucas, que escreveu esse texto, companheiro de Paulo nessa viagem, ele nos dá orientações sobre como recomeçar. E para recomeçar, em primeiro lugar, segundo esse texto, descubra exatamente onde você está. O texto diz, no versículo de número 1, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. A primeira coisa que Paulo e Lucas fazem era descobrir exatamente onde estavam. E descobriram que estavam em Malta. E Malta fica a 96 quilômetros de Roma. Sabe, nós temos uma tendência na vida. Ou nós exageramos numa situação, ou nós nos acomodamos numa situação. Ou nós, diante de um problema, de uma dificuldade, exageramos e falamos assim, não tem mais jeito, pastor. O coronavírus veio, eu vou perder meu dinheiro, eu vou perder meu futuro, tudo acabou para mim.
Não tem mais jeito no meu casamento, eu estou muito velho, ou ninguém me compreende, ninguém me entende, ninguém é meu amigo. Eu não sei a luta que você passa, mas uma coisa eu sei, nós temos a tendência a exagerar. Paulo podia ter exagerado, não tem mais jeito. Eu estava indo para Roma, agora parei em Malta. Acabou a história da minha vida, é só luta, só dificuldade. Não, ele descobre exatamente onde estava. E ele não estava tão longe assim do seu sonho, ou do sonho que Deus tinha para a vida dele. Ele estava a 96 quilômetros apenas. A outra tendência é nós nos acomodarmos numa situação. Malta significa lugar de refúgio. Paulo poderia ter falado, já que eu estou aqui, eu vou ficar aqui, eu vou morrer aqui, acabou. E se acomodar uma situação. Quantas vezes eu e você, nós nos acomodamos? A situação está difícil, mas é assim mesmo, é a vontade de Deus. Eu não estou orando como eu deveria, eu não estou conseguindo tudo aquilo que eu poderia conseguir diante de Deus, eu não vejo os milagres de Deus, o meu casamento está ruim mesmo, minha família está dividida mesmo, e a gente se acomoda, meu irmão e minha irmã, misericórdia. Mas Paulo não se acomoda, ele descobre exatamente onde ele estava. E eu quero perguntar para você, aonde você está? Será que você não está exagerando? Ou será que você não está se acomodando? Geralmente, o lugar onde estamos não é o lugar que Deus tem para nós. O lugar onde você está não é o lugar que Deus tem para você. Ele tem muito mais. Recomece. Para recomeçar, em segundo lugar, segundo esse texto, é preciso aproximar-se rapidamente do calor. A segunda coisa que o apóstolo Paulo faz aqui com Lucas, eles veem uma fogueira e se aproximam rapidamente da fogueira, porque estava frio. Sabe, meu irmão e minha irmã, para recomeçar, a gente precisa se aproximar daquilo que vai voltar a aquecer o nosso coração, que vai incendiar o nosso coração, que vai motivar as nossas ações. Aproxime-se de gente boa, de gente que crê em Deus, de gente que tem uma palavra positiva no meio da crise, não daquele que vai dizer, todo mundo vai morrer. Misericórdia, mas aquele que vai dizer assim, não, nós cremos em Deus, Deus está conosco, há esperança, há um propósito. Aproxime de gente que vai alavancar a tua vida, que vai animar você para viver melhor, estudar mais, trabalhar melhor, viver mais a vida com as pessoas que você ama, buscar mais a Deus. Aproxime-se do calor. Na verdade, a maior fonte de calor que nós temos é Deus. O Espírito Santo de Deus é um fogo que queima o nosso coração. Ouvir a palavra de Deus esquenta o nosso coração. Na verdade, o próprio Jesus, ele esquenta a nossa alma. Quer recomeçar? De quem você tem se aproximado? Aproxime-se mais da fonte de calor, porque quando você fizer isso, Deus vai levantar pessoas que você nem imagina para te ajudar. Segundo esse texto, quando Paulo se aproxima da fogueira, Deus levanta bárbaros. Na época, bárbaros era qualquer povo que não fosse romano, mas hoje nos dá a entender uma simbologia de pessoas indiferentes, grosseiras. Mas não importa. Se você se aproximar de Deus, Deus vai levantar pessoas que você nem imagina. Quem sabe pessoas que você achava que nem gostavam de você, para te ajudar. Porque é possível recomeçar. Recomece. Pastor, como recomeçar segundo esse texto? Em terceiro lugar, segundo esse texto, colabore entusiasticamente com as pessoas. O apóstolo Paulo não para apenas na fonte de calor, na frente da fogueira. Ele descobre que aquela fogueira, ela só aquecia o seu corpo porque havia madeira. E ele resolve então colaborar. Sabe, para recomeçar, nós precisamos colaborar, fazer a nossa parte. E diz o texto que ele não vai atrás de uma madeira, de um graveto, ele busca um feixe de gravetos. Ele faz mais que o esperado, porque ele entendeu que aquela fogueira deveria arder. Sabe, meu irmão, minha irmã, colabore. Faça o que você pode. Na verdade, faça realmente o que você pode. Se você pode carregar um feixe de gravetos, não carregue um graveto. Carregue o feixe inteiro. Não faça mais do que você pode. Não é essa a vontade de Deus, mas aquilo que você pode fazer, ainda que seja pouco aos olhos dos outros, ainda que seja simples. Davi era um pastor. Simples pastor. Mas ele fez o que podia como pastor e se tornou rei de Israel. Neemias era um simples copeiro. Mas ele fez o que era possível como copeiro e se tornou um administrador de Jerusalém. Ruth era uma mendiga,
mas catando espigas, ajudando sua sogra, ela fez o que ela pôde. E se você conhece a história, ela foi antecedente de Davi, foi uma grande mulher na história. Uma mulher samaritana apenas carregava água, mas ela deu água para Jesus. Ela fez o que ela pôde. E se você conhece a história, ela se tornou uma grande missionária que converteu uma cidade. O apóstolo Paulo levou apenas um trecho de gravetos, mas isso fez diferença nesse texto. E na verdade, ele fez diferença na história. Faça aquilo que você pode fazer. Faça mais do que as pessoas esperam. E fazer mais do que as pessoas esperam é fazer aquilo que você realmente pode fazer. Agora, no coronavírus, o que você pode fazer? Você pode orar por alguém? Você pode ligar para alguém? Você pode mandar uma mensagem de esperança para alguém? Faça aquilo que você pode fazer. Colabore com as pessoas e Deus vai honrar você. Mas em último lugar, já encerrando, para recomeçar é preciso livrar-se totalmente dos venenos. Recomeçar é possível, mas não é fácil. Nunca é fácil recomeçar. Nunca é fácil recomeçar quando você sabe que pode ser acusado. Alguém vai dizer assim, não tem mais jeito, você já tentou outra vez? Na verdade, todas as vezes, repare na vida, que quando nós buscamos recomeçar, nós somos atacados. O texto diz que o primeiro ataque que Paulo sofreu foi uma cobra, uma víbora, que lhe prendeu na mão. Sabe, na Bíblia, a cobra, a víbora, a serpente, desde o início da história até o último livro da história, desde Gênesis e Apocalipse, ela simboliza Satanás, o inimigo, o diabo. E o primeiro adversário que nós teremos quando nós queremos recomeçar é Satanás. É aquela voz que vai dizer assim, não tem jeito para você. É aquela circunstância à nossa volta que querem teimar conosco e nos fazer acomodarmos ou sentirmos medo ou exagerarmos. Mas Paulo não deu bola para aquela cobra. Sabe? Livre-se totalmente dos venenos. Não tenha medo. Você será atacado por Satanás? Pode ser. Você pode ser atacado pelas pessoas. O texto diz que aqueles homens, olhando para a cobra na mão de Paulo, falaram, ele é um assassino. E se você conhece a história, Paulo foi um assassino. Mas veja, ele foi, não era mais. Às vezes nós queremos recomeçar. E as pessoas vão nos lembrar do nosso passado. Mas eu sei o que você fez. Você já tentou antes e não conseguiu. Não dá nada certo para você. Nessa hora, faça como Paulo. Livre-se totalmente dos venenos. Porque o veneno só fará mal a você se estiver dentro de você. Não deixe esse veneno entrar. Não ouça palavras negativas. Ouça palavras de Deus. E você pode ser acusado também por você mesmo. Quem sabe o teu coração te acusa. Eu sou um pecador. Eu sou um fracassado. Eu sou uma perdedora. O veneno só fará mal para você se estiver dentro de você. O apóstolo João fala que o nosso coração pode nos acusar, mas Deus é maior que o nosso coração. E se Ele nos perdoa, nem o nosso coração poderá nos acusar de novo. Esse é o Deus que você serve, que eu sirvo e que nós servimos. É possível recomeçar. E eu gostaria que você recomeçasse agora, nesses dias de coronavírus, e entendesse que tudo isso é uma oportunidade que Deus está te concedendo para começar de novo. Começar de novo tua família, o teu relacionamento familiar, o teu casamento. Começar de novo, quem sabe, os teus sonhos, tua casa, teus estudos. Começar de novo a tua vida com Deus. Começar a orar de novo. Começar a meditar na palavra de novo. Começar a jejuar de novo. Começar a se consagrar de novo. Deus está abrindo essa porta. Paulo fez isso. O resultado? Bom, o resultado foi a ação divina. Aquela cobra que deveria matá-lo, aquela víbora venenosa que deveria matá-lo, não fez nada com ele. Porque quando você busca Deus, Deus cuida de você. Quando você faz o que você pode fazer, Deus fará aquilo que você não pode fazer. O coronavírus pode matar, é verdade, mas busque a Deus. Confie em Deus. Faça aquilo que você pode fazer. Além da ação divina, o outro resultado é a reputação humana. Paulo foi chamado de assassino, mas terminou o texto como um Deus. Deus vai cuidar da tua reputação. Deus vai honrar a tua vida se você recomeçar com Ele. Hoje, eu quero convidar você a recomeçar, porque eu creio
que essa é a vontade de Deus. Aonde você está? Não desanime. Se aproxime do calor de novo. Se aproxime de Deus, das pessoas que podem incendiar teu coração. Colabore, faça aquilo que realmente você pode fazer. E se você for acusado, atacado, e geralmente nós somos e deveremos ser em várias áreas da vida, ignore. Livre-se dos venenos, porque o veneno só fará mal a você se estiver dentro de você. Eu quero encerrar orando por você. Porque é possível recomeçar. Eu não sei a tua vida. Eu não sei o que você passa. Eu só sei que Deus te ama tanto, que Ele não desistiu de você. Quem sabe você já desistiu de você mesmo, mas Ele não. O plano que Ele tem para você é eterno, é maravilhoso, é de paz, não de mal. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra. E obrigado, Pai amado, por esse convite para recomeçarmos, Pai querido. Não permita, Pai amado, que esse convite fique na teoria, mas se torne uma resposta prática nas nossas vidas, ó Pai. Por favor, repreende Satanás e abençoe de maneira muito especial esta pessoa que está ouvindo agora esse estudo. Fala esse coração. Levanta de novo, Pai. Aquece a alma. Liberta das garras, ó Pai amado, de Satanás. Tira da situação de comodismo, Pai amado, ou então da situação de medo, de estagnação. E levanta, Pai, como um homem, como uma mulher de Deus na Tua presença. Eu sei que o Senhor ama essa pessoa, Pai amado, e te agradeço. Porque eu sei que o Senhor está chamando para recomeçar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esse estudo, pela nossa igreja, Pai amado, pela Tua igreja e pelo Teu povo nessa terra. E obrigado pela chance de recomeçar, porque o Senhor não desistiu de nós. Nós te agradecemos e eu peço a Tua bênção sobre o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. E agora, amado irmão e irmã, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que o poder, a capacitação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus, em toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe e guarde a tua vida em nome de Jesus.